uma segunda explicação ou implicação desta cosmovisão. Etapas que necessariamente teriam ocorrido na versão evolucionista da história da vida. A não-vida gera vida, o simples se torna complexo, o não racional produz a razão e a inconsciência origina a consciência. E podemos até acrescentar mais um. O acaso constrói a ordem e a harmonia. Parece frases um pouco, eu diria, pejorativas, não é, para alguns, mas elas têm que ser consideradas por alguém que enxerga a realidade que nos cerca de maneira ateísta, como sendo a única realidade perceptível pela inteligência humana. Não existe nada fora daquilo realmente que nós vemos pelos sentidos. Ou seja, o transcendental não existiria. Então, isso aqui muitas vezes, essas afirmativas que eu coloquei aqui, elas são revestidas, enfeitadas por argumentos científicos. Isso ocorre com bastante frequência. Vamos então para uma terceira implicação que é importante ser considerada. Aqui está então, conforme o evolucionismo, no princípio o nada criou. Ou seja, antes daquela singularidade que teria originado o Big Bang, não havia nada. Então, de alguma forma o nada criou. Esse poderoso nada, criador mutante, lenta e gradualmente foi criando e se transformando para finalmente gerar um universo, todas as leis naturais, toda a biodiversidade e a própria mente humana. Parece, mais uma vez, uma maneira não tão agradável de se abordar a realidade, mas ela tem que ser considerada como sendo válida para uma mente ateísta. Vamos para a quarta implicação do naturalismo metafísico. Na visão naturalista evolucionista da realidade, uma poderosa trindade age continuamente. Ou seja, o tempo realiza milagres, o acaso é onipotente e a seleção natural possui a capacidade da onisciência. Essas informações são muito, para alguns, agressivas, mas no fundo elas têm realmente que ser admitidas. As mesmas afirmativas colocadas aqui, elas são desenvolvidas de maneira gradual, com argumento científico, de tal maneira que quem realmente não percebe dá a impressão que toda argumentação é científica, mas o arcabouço, o pano de fundo, é totalmente metafísico. Por exemplo, na origem da vida isso fica muito claro, na visão evolucionista. Mas cabe aqui um alerta que deve ser realmente considerado. O naturalismo metafísico é confundido ou amalgamado, fundido, misturado com a metodologia científica de tal maneira que a grande maioria dos pesquisadores, ateístas ou evolucionistas, no campo das ciências naturais, parece não ter consciência dessa lamentável realidade. Então, eu creio que essas considerações são fundamentais para que nós, ao olharmos alguma proposta, alguma hipótese, algum modelo que procura explicar as origens, verificar se realmente essa visão da realidade, o naturalismo metafísico, não está presente. Eu creio que está. E tenho identificado em muitos casos realmente a presença do naturalismo metafísico no desenvolvimento da pesquisa científica. Bem, eu creio que nós saímos um pouquinho do nosso título original, Confrontos entre a Ciência e a Bíblia. Por quê? Porque é importante colocar essa visão ateísta da realidade, porque ela está, muitas vezes, misturada com a própria ciência. Mas vamos então para aquilo que nos propomos dentro do título original. O conhecimento bíblico está envolvido aqui também, né? Um quadrinho semelhante aos dois anteriores, perfeitamente válido. Procedimento da investigação bíblica. Esse procedimento é um procedimento talvez mais no campo intelectual. Uma pessoa realmente que quer conhecer a Bíblia e talvez pensando mais em valorizá-la pelos seus aspectos históricos ou sua própria historicidade. Vamos lá então. Investigação minuciosa, contextual, linguística e arqueológica da Bíblia. Ao estudarmos a Bíblia em profundidade, com realmente essa visão, uma investigação detalhada, minuciosa, e quem sabe utilizarmos outras fontes de conhecimento para verificarmos a veracidade ou historicidade do relato bíblico.
Eu creio que algumas hipóteses de trabalho podem ser levantadas e não devem ser tratadas de maneira dogmática. Então, essas implicações primárias estão colocadas como questões, mas eu vou colocar aqui particularmente de forma afirmativa. É possível distinguir os relatos literais daqueles de natureza simbólica. Deus se revela na natureza, origens, manutenção e restauração, e também de forma pessoal. A narrativa do dilúvio, de Gênesis, constitui uma verdade histórica. Se eu colocasse apenas como afirmações essas três questões que eu levantei aqui, talvez ela soasse de maneira muito dogmática. Não são dogmas isso aqui. Por quê? Eu vou procurar verificar se isso aqui é válido. Então eu vou continuar aqui minha investigação. Eu passo então para o teste dos registros históricos e análise de determinadas declarações. Como eu realizo esse teste? Eu vou aqui, novamente, na parte inicial e procuro realizar esse ciclo. E essas questões devem ser sempre desenvolvidas, e eu devo realmente levantá-las constantemente, vou encontrar respostas e confirmações, e eu creio que isso é fundamental. Esse ciclo aqui, eu tenho feito ele desde meus 7 anos de idade, continuo fazendo, e realmente é bastante enriquecedor o conhecimento advindo desse estudo sistemático. Bem, eu creio que seria interessante nós colocarmos aqui também as implicações dessa visão bíblica. Eu colocaria como as evidências de que a Bíblia é um livro digno de confiança. Essa pesquisa me permite obter um conhecimento válido, legítimo, autêntico. Vamos ver a primeira. A historicidade da narrativa bíblica é confirmada pela própria arqueologia. Eu creio que quando os arqueólogos procuram estudar os achados, aqueles artefatos humanos